Bom, pessoal, música para descontração, mas uma descontração que é a realidade do nosso país, que é a realidade de todos os povos do mundo, né, para falar a verdade. Para você eu desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, porque infelizmente eu não saberei a hora que você vai assistir esse vídeo. E para você que não me conhece, me chamo Carlos Henrique, sou militar da reserva do Exército Brasileiro, que estou em pronto emprego para quando sim for chamado e solicitado. Ok? Estarei em prontidão. Bom, semanas de vídeo, de perguntas, de respostas, de questionamentos, de dúvidas, de ações, de reações. E no final, todos nós, mais uma vez, estamos reunidos para tratar de coisas que o mundo nem sequer dá a atenção devida. Há um tempo atrás, uma pessoa perguntou para mim assim: Henrique, eu me pergunto por que você tem só 2.000 inscritos no seu canal do YouTube. E eu sei que foi não porque você pediu para ninguém se inscrever, nem para compartilhar o teu trabalho. Isso a pessoa me falou. Ela me perguntando, ela queria saber o que eu achava disso, né? Porque ela ficou chocada, porque segundo ela tem total respeito e apreço pelo meu testemunho, acerca do testemunho que dou, acerca de todos aqueles, né, que habitam entre as estrelas. Eu falei para ele assim: você acredita mesmo nas minhas palavras? Ele disse assim: acredito. Eu falei: você não deveria. Depois ele disse assim: independente, se tudo for criação da sua mente, que eu acho impossível, para mim não existirá outra pessoa que fale com tanta propriedade e se preocupa tanto para que as pessoas, de uma forma serena e concreta, enquadre as suas palavras para uma realidade chamada vida, para uma libertação chamada individualidade. Isso é ele que me disse. Eu falei para ele assim: pouco me importa, Marcelo, se as pessoas vão acreditar ou não acreditar em mim. Eu vou dormir do mesmo jeito, eu vou almoçar, jantar, tomar o café da manhã, o da tarde, do mesmo jeito. Nada vai influenciar a pessoa a acreditar ou não. Mas para responder de forma sincera e serena a sua pergunta, eu vou usar uma frase que talvez não seja eu quem criei. Se existir em algum lugar, que esse autor seja parabenizado, mas eu nunca vi. Mas também não posso afirmar que foi eu quem criei. Eu disse para ele assim: Marcelo, quantas pessoas dão crédito àquilo que possivelmente seja verdade? E quantas pessoas dão crédito possivelmente àquilo que é mentira, àquilo que é invenção? Ele disse que ia se ausentar por algum momento, ia fazer uma pesquisa de vontade própria, segundo ele. E ele disse assim: olha, Carlos, realmente aquilo que você falou, de fato, tem grande significado. Porque eu comparei o seu testemunho, o seu relato, e não vi conteúdo nas outras pessoas. E eu não estou aqui te exaltando não, foi o que ele disse para mim. E é o que muitos de vocês falam aí nos comentários, né, que vocês deixam aí no vídeo. E nisso, eu agradeci o elogio, fiquei feliz porque sou ser humano, né? E o que ele quis dizer com isso? Ele disse que fez uma pesquisa e ouviu aproximadamente uns 20 relatos e ouviu o meu, e usava como referência o meu. Ele disse que nunca viu nenhum contactado nos poucos vídeos que ele viu, se eu não me engano, vou repetir aqui, uns 20 relatos de abduzidos, né, que ele viu, entre eles até relatos estrangeiros. Ele falou que nunca ouviu falar
uma pessoa dizer com tanta propriedade, procurando dar tantos detalhes como dou, acerca de civilizações alienígenas, acerca de minha própria vida, acerca do que você, se quiser, deve fazer para se tornar a cada dia uma pessoa melhor. Então, Marcelo, muito obrigado pelo elogio. A você também que deixa aí no seu comentário dos vídeos que tenho postado ultimamente, que me faço presente aqui na casa do Bruno, meu irmão. Para mim está sendo um prazer imenso poder estar transmitindo em palavras, transmitindo por escrito a todos vocês que de alguma forma têm sede, mas uma sede de uma verdade, que eu não poderei ofertar a vocês, mas vocês encontrarão por si só. Em 2007, quando eu não esperava, a não ser a morte, eu fui contactado por uma civilização de sírios. Ali eu me deparei de frente com Agemeresh, filha primogênita de Agnachet, ao lado do teu esposo. E quando eu vi aquela mulher de 3 metros de altura e aquele homem de 3,5 metros, que mais tarde me foi reportado o tamanho deles, e aquela esfera grande, reluzente, prateada, polida, que usava toda a energia da região ao seu favor, onde gravetos, folhas, pequenas pedras, pequenos fragmentos de terra orbitavam ao redor daquela esfera, criando um anel semelhante ao anel de Saturno. E eu ali, um homem abobado, doente, fraco, despedindo da vida, me deparando com tudo aquilo que para mim é além da compreensão humana. O tempo passou, fui ficando íntimo daqueles que habitam as estrelas, fui fazendo como vocês muitas perguntas, mas eu procurava fazer perguntas sensatas, sinceras e objetivas. E quando eu cheguei a um determinado tempo, onde eu vi que realmente eu tinha intimidade com eles, eu pude questioná-los o porquê deles não se apresentarem à humanidade de uma vez por todas. Foi aí que eles me contaram, que os nossos governos, que os nossos ancestrais, que o nosso passado fizeram alianças e entregaram, de certa forma, o governo e o domínio do planeta para aqueles que eles acreditavam ser os seus próprios deuses criadores. Me explicaram sobre as religiões do mundo, as crenças do mundo, e disseram para mim que me provaria, em um tempo oportuno, como eram os mundos lá fora, que passou por processos piores do que esse que temos enfrentado aqui, na nossa realidade atual. O tempo passou, todas as promessas foram cumpridas na minha vida. Eu conheci diversos planetas em desenvolvimento, outros com problemas políticos piores do que esse. Em uma determinada vez, eu fui em um sistema de categoria Zeta. Não é Zeta reticulianos, não. É de categoria Zeta, Z de Zulu. E quando eu me deparei chegando a esse sistema solar, na época eu fui com Arnet Uliel, eu vi um sistema solar maravilhoso, como todos são. Um sistema solar composto por 5 corpos planetários, bem aproximados uns dos outros, e um único Sol. Quando eu cheguei ao corpo planetário principal do INE, que é o nome do corpo planetário, que eu vi a quantidade de satélites, lógico, com designs diferenciados do satélite e dos satélites que temos em nossa órbita aqui. Eu já pude perceber que não era um planeta assim tão desenvolvido. Só de ter visto a quantidade
de lixo espacial acumulado na órbita do planeta. E esse planeta, ele é a metade do tamanho do nosso planeta. É um planeta bem pequeno, de cor marrom, branco e azulado. Certo? Quando Arnetoliel me colocou dentro de uma nave menor que estava acoplada na nave arcturiana do planeta Arcturus, que é aquele belíssimo planeta rodeado por 12 anéis, que são compostos por microesferas do tamanho de bolinha de gude, já falei isso para vocês nos meus vídeos. Aquela nave de Arnetoliel extraordinária. Nós fomos em uma nave no formato de bumerangue. E essa nave tem acoplada nas suas asas aproximadamente 40 naves de cada lado. Cada nave acoplada, ela tem 55 metros de comprimento, 12 metros de largura e 10 metros de altura. Ela é semelhante a um objeto cilíndrico, essas naves acopladas, tá? Que vão nas asas dessa nave no formato de bumerangue, que é uma nave-mãe gigantesca de tecnologia imensurável, porque estamos falando de pessoas da primogenitude celestial, que estão próximo à milésima dimensão e densidade. Dimensão, expansão de força e energia a toda a existência. Densidade é aquilo que flui de dentro, ou seja, são seres celestiais, que são de carne, osso e sangue, porém, sob um material genético totalmente diferenciado do que é composto o meu sangue, a minha carne, a minha pele, os meus ossos, o meu nervo, tudo. A composição biológica deles está no ápice da imortalidade. E mesmo se não tivesse tecnologia e capacidade, todos eles têm de transferir as centelhas deles, que são a consciência, que são o fragmento dado pelo Criador e pela Criadora, e transmutar para um outro corpo. Como já expliquei para vocês também. Então, quando Arnetoliel me colocou em uma dessas naves, que eu vou denominá-la como nave de expedição, que é muito linda o seu design, e aqui não vou ficar perdendo tempo de dar especificações para vocês, mesmo porque lá no site tem ela toda detalhada e tem toda uma história de tudo isso que eu falo para vocês por escrito. Foram quase um ano de trabalho no desenvolvimento do site, que em um outro vídeo vou falar como vai funcionar mais a fundo a pedido de muitos. Quando desci após a atmosfera desse planeta, o que eu vi foi grandes chaminés, grandes indústrias poluindo toda a atmosfera do planeta. Eu tive dificuldade, diante de Arnetoliel, de poder conseguir encontrar uma área verde no planeta, que houvesse floresta. Se somar a área que eu encontrei, seria menor do que o estado do Tocantins, fragmentado. Só isso que restava da natureza. Os únicos animais que eu vi ali foram insetos, besouros muito grandes, ratos muito grandes, só que os ratos têm uma feição totalmente diferenciada. Os ratos parecem mais com esses macacos pequenos, esses macacos pregos que temos aqui. Os ratos são daquele jeito, porém com 4 braços e uma única perna. E um rabo, onde contém duas agulhas que são venenosas. Para você ver a que ponto que é a criação deste planeta. Insetos, você perdia a conta de quantos você via. Sabe, um planeta totalmente deteriorado, morto por fora?
era esse planeta. Para você ter uma ideia, em nenhum momento eu pude sair da nave para poder ver tudo isso. A nave tecnologicamente projetava todo o sistema holográfico em toda a rede do planeta e transmitia as imagens para mim dentro da nave. Foi aí que eu tive conhecimento dos animais, dos insetos, da qualidade atmosférica e da tipologia daquele planeta. A tipologia que habitava ali eram pessoas humanas. Quando eu falo humanos, não são nós. É uma maneira de expressar com respeito a tipologia daquele planeta. Humanoide, humana. Só que eram pessoas que variavam entre 1,40 m a 1,60 m de altura. Se houvesse no meio deles um ser com 1,80 m, seria tido como sendo um gigante. O planeta, ele estava todo envolto, a sua terra, de carvão, rejeito de minério. Você via as pessoas escravizadas trabalhando, todas usando um macacão semelhante ao tecido do jeans. Cada uma indo para as indústrias com pequenas maletas na mão e com uma alimentação que eu não tenho aqui conhecimento para poder dizer para vocês. Mas, segundo Arnetoliel, era péssimo. As pessoas, esses seres humanos desse planeta, quando morriam, ficavam jogados como lixo na calçada. E naquele planeta tinha colocado um toque de recolher, que ao nosso mundo podemos dizer que era uma primeira ordem mundial. E tudo isso eu tive o desprazer de ver de dentro de uma nave, porque seria impossível, sem nenhum tipo de tecnologia para minha adequação, eu poder transitar dentro daquele planeta. Eu perguntei a Arnetoliel se a nossa nave ela poderia estar sendo localizada por aquela raça dominante daquele planeta, que era composta por uma tipologia semelhante, não igual, semelhante aos que cientificamente na ufologia é denominado como sendo os Grey. Ao invés de ter o crânio arredondado, era o crânio alongado. Então é você imaginar uma tipologia magra, com uma saliência abdominal bem arredondada, braços finos e compridos compostos por 2 dedos, nos pés 6 dedos, tá? Pescoço do tronco até o crânio tinha aproximadamente entre 20 e 30 centímetros. A pele deles era uma pele opaca, mais acinzentada para o marrom e já escurecendo para o preto opaco, tá? Crânios avantajados para trás, e eles mediam entre 1,90 m a 2,5 m de altura. Estavam dominando esse planeta. Tudo porque foi implantado ali, há 1,3 milhões de anos atrás, um regime doutrinário, que é o mesmo regime que temos aqui no nosso planeta, que é como citação entre as religiões que todos vocês conhecem e que não há necessidade nenhuma aqui de novamente dizer. Ali eles implantaram um Deus, um Salvador, implantaram crenças, misticismos, crendices de toda a natureza, bem pior do que aqui. Porque pelo menos aqui, os religiosos, querendo ou não, muitos deles mantêm isso através do respeito, da dedicação. Lá é desordem total. A ponto de essa espécie vir à tona e dar o que seria o golpe de Estado em todo o planeta. Todos os governos que trabalhavam com essa raça
que aqui não vou mencionar porque para mim não tem significado nenhum, tá? Todo governo, todo cientista, todos que trabalharam com essas raças, quando eles se apresentaram, todos foram mortos. Todo o exército foi dizimado. Poucos foram escolhidos, disciplinados e feito sobre eles lavagem cerebral para poder eles servirem a esses que ali estavam. E Arnetoliel me mostrou tudo isso de dentro da nave, que eu chamo de nave de reconhecimento. Então eu pude compreender o perigo que é uma civilização inteira deixar ser dominada por uma crença, por uma crendice, por um misticismo e por uma ideologia errada. E por que eu falo errado? Falo errado em cima das experiências que eu fiz e tive até 2007. Como todos vocês já sabem. Então Arnetoliel olhou para mim com aquele olhar maravilhoso que ele tem, né? E quando eu divulgar o vídeo onde eu mostro ele sendo filmado, e vocês vão me ver do lado dele e vão ver o tamanho que ele tem, e a beleza que não se encontra em nenhum tipo de homem nesse planeta, não existe. Eles são totalmente perfeitos. Perfeitos. Cada um na sua aparência, cada um no seu desenvolvimento e na sua evolução própria. Então, quando Arnetoliel olhava para mim, com aquele olhar de tristeza, ele me perguntava ao mesmo tempo qual seria a minha opinião. Só com o olhar. Ele não foi evasivo à minha mente e nem em audível voz me perguntou nada, só com o olhar. Eu me lembro que eu caminhei o que seriam uns 2 metros, 4 metros dentro da nave, pensativo, porque a nave ela projetou toda uma rede holográfica no planeta e trouxe tudo para dentro da cabine. Então tudo que eu desejava ver, conscientemente, a nave providenciava através de hologramas solidificados, de altíssima definição, que aqui não tem como nem mensurar. Certo? É como se o holograma se projetasse em 3D e você pudesse ali tocá-los. Meio que eles materializavam. E depois se desmanchava para criar uma nova imagem naquilo que você queria ter entendimento e saber. Arnetoliel me chamou, pediu educadamente, porque a nave é um ser consciente, que fala, ouve, sente, respira e se emociona. Ainda que pode parecer, ou possa parecer absurdo para você, que está chegando aos meus vídeos agora. São seres, não pessoas, mas seres conscientes, porque são criados com materiais biológicos fundidos a materiais minerais que não existe aqui e nem existirá na nossa tabela periódica, porque são planetas avançadíssimos, né, que já estão no 5º e último ciclo dimensional e de expansão. Como eu expliquei, cada planeta tem 5 ciclos de evolução. O nosso planeta Eleap, conhecido pela maioria como o planeta Terra, está no 1º ciclo e está entrando no 2º ciclo agora. Por isso que vai haver essas mudanças que são necessárias para essa transformação do próprio planeta. Ok? Então, né, Arnetoliel me contou a história dessa civilização. Eles viviam pacificamente, né? Eles tinham liberdade. Eles construíam casas de pedra. Era uma comunidade que se doava na antiguidade. Entre eles não havia inveja, não havia discussão, não havia contenda, não havia nenhum tipo de gênero de briga ou de violência. Todos se desenvolveram e todos se desenvolviam uns para com os outros.
Quando essa raça chegou, que aqui, novamente afirmo, não vou mencionar o nome, eles chegaram, né? E mais do que de imediatamente, eles se apresentaram como sendo os criadores daquela espécie. Parece que sempre a história se repete, não é? Como foi aqui, quando os nossos ancestrais, os Hayazins, foram contaminados e se prostituíram com aquela raça avançada que chegou. E ali, infelizmente, a liderança ouviu esses seres. Por que ouviu? Porque se eles tivessem a decência do questionamento e a resistência logo nas primeiras empreitadas dessa civilização, nas primeiras investidas dessa civilização, dessa raça hostil, que é uma raça híbrida, primogênita de uma outra raça caída e já destruída, que também aqui não vou mencionar, eles poderiam pedir socorro às confederações e à federação. Certo? Só que quando a violência se espalhou, destruindo mundos, e quando a federação patrulhava os sistemas solares, a princípio com os primogênitos, que não necessitam, né, de naves para ir para um lugar ao outro, daí dá para você ver, se essa pessoa que vos fala aqui consegue abrir uma fenda temporal e atravessar essa fenda, imagine quem está na milésima dimensão, em que ponto pode chegar. Em todo ponto da criação. Só que eles não são oniscientes, nem onipresentes. Eles são pessoas, tá? Pessoas que das quais têm a expansão dimensional. Esse barulho que vocês ouviram é que o gato derrubou um vaso de planta aqui fora, né? Então, essa expansão dimensional faz com que eles estejam em todos os pontos da criação, né, de forma instantânea, bem rápida. Então, eles podem fazer saltos a um ponto a outro. Vão fazendo saltos a um ponto a outro. Então, até que eles vasculhassem toda a criação, algumas civilizações se precipitaram em começar o seu domínio, porque sabiam que iam ser destruídas. Mas também tinham o conhecimento da lei Asto. Existe, em outras palavras, né, um termo na lei Asto que diz que quando uma raça avançada chega a um mundo já habitado, ela não tem nenhuma prerrogativa de poder escravizar ou poder morar com aquela raça que já está no planeta. Só que, se a espécie daquele planeta aceitar, acolher aquela raça que vem de fora, todos passam a ser um. Por isso que houve a facilidade, né, de que essas raças e outras tantas se achegassem, certo, a esse ponto de poder escravizar planetas e escravizar também mundos. E quando eu falo mundos, não é um planeta. A minha referência de mundos é cósmicos. Vários cósmicos. Não só um cosmo, mas vários cósmicos, que são as veias que levam as viagens mais rápidas para lugares mais distantes. Então, isso que aconteceu. Essa é a realidade do que aconteceu, e a Netoliel me mostrou tudo aquilo naquele dia, de dentro da nave onde nós estávamos. Certo? Então, eu pude compreender o porquê que quando, naquele sistema solar, com consentimento ou não dessa raça migratória, sugadora,
a confederação foi criada para supervisionar esses 5 planetas do sistema solar, eles já viram que não poderiam interagir. Mas eles poderiam sim se achegar sutilmente, como é aqui nos dias de hoje, tá? Apesar de não ser mais tão sutil assim, como foi meu caso e o caso de muitos outros aí que têm os seus relatos pautados na verdade, eles declararam que aquela espécie havia os adotado e tido como senhores para o ápice do desenvolvimento. E mesmo uma confederação sabendo disso, ela não poderia agir em prol daquela civilização, porque aquela civilização já tinha se entregado, certo, aos caprichos daquela raça migratória, que migrou para aquele planeta como uma praga. O tempo foi passando, essa raça hostil trouxe disciplina, conhecimento, educação para aquela civilização, para que eles evoluíssem para o bem próprio daquela civilização. Eles começaram a construir indústrias em um passado não tão recente assim, para a fabricação de armas, porque eles queriam se proteger da confederação, porque aos olhos dessa raça hostil, eles ensinavam que aqueles que vinham de fora eram demônios, porque eles contaram uma história semelhante a essa que aqui no nosso planeta foi contada, tudo porque um sentimento e um pensamento coletivo, um propósito de destruição entre as espécies destruidoras. Então vamos fazer o seguinte, vamos em determinados mundos, em determinados planetas, e nós iremos contar a mesma história, que nós somos os seus deuses, e que houve uma guerra nos céus, e que muitos foram expulsos, e nós, como os filhos do Criador, estamos aqui para livrar vocês. E para isso, nós temos que construir armas de destruição para nos defender daqueles que do céu vêm à terra. Estão entendendo agora? A maioria queria que eu falasse de planetas hostilizados. Estou aqui falando com vocês. Certo? Então, em vista dessa história, né, eu respirei fundo e falei, poxa, aqui é o planeta Eleap. Porém, o planeta Eleap não chegou a esse ponto. Mas em relação à crendice, sim. Mas não em relação a toda essa miséria. Sabe aquelas propagandas de iniciativa que pedem doações? Um exemplo é o órgão que eu ajudo, que é o Médicos Sem Fronteiras, conforme mostrei para vocês, o meu cartão de doador. Vamos colocar o Criança Esperança, seria até palhaçada colocar, né? Criança Esperança, Teleton, porque não é tão assim hostilizado. Mas quando você vê aquelas crianças na África, magras, passando fome, refugiados, né? Pessoas fugindo da guerra, mães carregando filhos mortos no braço, essa cena ela é corriqueira nesse planeta. Ali o domínio está com essa raça, por enquanto. Então essa raça, ela desenvolveu essas armas através dessas indústrias, e por usar um tipo de plutônio e urânio totalmente diferente da nossa tabela periódica aqui, contaminou a atmosfera do planeta. Lá a sensação térmica é de 47 a 52 graus. Certo? Para vocês terem uma ideia. No inverno, segundo as informações e os dados que a Arnetoliel me passou junto com a nave, que também me passou essa informação, é -4. E no ápice do calor, porque lá são 8 estações no ano, aqui são 4, lá são 8 estações durante um ano, a variável do clima faz com que aquelas pessoas malnutridas
totalmente desnutridas, morram e apodreçam. E por que eles permitem que aquelas pessoas apodreçam ali? Para servir de exemplo, porque segundo a crença, aquelas pessoas que morrem na rua são as pessoas que cometem os piores pecados. Deu para você entender o absurdo disso? Só que um certo grupo seletivo que está refugiado nas montanhas do planeta tem usado algumas armas e tem se atentado e precipitado contra essa civilização. Só que, por que essa civilização não acaba com tudo e vai para fora do planeta? Porque ela, essa raça hostil, ela é proibida de sair do planeta. Eles não conseguem sair do planeta. Todos os portais naturais, toda a atmosfera do planeta, o planeta ele está selado e guardado. Essa energia sintética, criada, que envolve esse planeta, ela é que é responsável pelo aumento e pela queda da temperatura. Por quê? Porque a energia do Sol vem na camada de ozônio do planeta, só que antes de chegar, ela é amplificada por essa energia que foi criada fora do planeta para não permitir que nenhum deles saiam do planeta. E o eixo Tember do planeta, né, foi totalmente cortado por aqueles construtores que criam dimensões e densidades. Que eu deixei uma foto para vocês que são semelhantes a polvos, né? Quem lembra vai saber.